pessoas, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre o projeto que eu e minha mãe estamos fazendo. Pra quem não sabe, ela trabalha na escola que eu estudei desde o meu 6º ano até o 3º, que eu me formei ano passado. E nós decidimos dar uma reorganizada, uma reformada na biblioteca da escola. E eu gravei tudo isso pra vocês, deixei tudo bonitinho. Nós ainda não terminamos, então essa vai ser a primeira parte apenas. Mas já deu um vídeo bem longuinho, então eu espero que vocês gostem. E infelizmente eu não gravei o primeiro dia, mas eu fiz como se fosse um vlog todos os outros. E acompanhem aí, espero que vocês gostem. Peçam a parte 2, porque eu com certeza vou trazer aqui. Bora lá? E esse é o 2º dia que eu venho já. Vim na segunda-feira passada. E a minha mãe já organizou bastante coisa aqui. Aqui são mais ou menos coisas de escola. Aí tem toda essa mesa aqui que eu tô separando, que é literatura brasileira ou alguns clássicos universais. E livro infantil também tem bastante. Então aqui já é o 3º dia que eu vim, é terça-feira, dia 4. E a minha mãe continuou organizando por aqui, muita coisa que estava em cima de cadeira, ela já colocou nos lugares. Aqui neste chão a gente ainda tem muita coisa nas caixinhas, principalmente livros de capa dura, que a maioria deles são clássicos. E aqui em cima da mesa a gente já começou a separar os infantis dos outros, porque eu já tirei os de literatura brasileira e alguns de literatura clássica no geral. Aqui no cantinho minha mãe separou os dicionários e tem alguns livros infantis já também. E todos esses livros que estão empilhados até lá ao final e essa prateleira são livros de literatura brasileira que, tirando esses aqui, todos os outros já estão separados por autor, porque é mais fácil de achar, obviamente. Hoje já é dia não sei qual, e aqui a gente continuou separando aqueles de literatura brasileira que nós separamos desde o começo, e as pilhas aumentaram bastante, a gente descobriu muito mais autores por enquanto. Nessa mesa aqui são coisas que a gente não tem certeza do que elas fazem parte, então não sabemos ainda como separar. E aqui a gente conseguiu separar muitos infantis que são da mesma coleção. Aqui pro final tem algumas coisas que, assim como os outros, nós não sabemos onde pôr. Aqui eu consegui separar alguns clássicos que não são brasileiros, tem alguns que são os livros normais e alguns ilustrados. E aqui nós começamos a separar alguns de literatura mais adolescente. Essa prateleira grandona que a minha mãe estava arrumando e já tá basicamente quase cheio, quase pronto, porque ela tá aqui todos os dias. Pra variar, nem sei que dia a gente já tá de arrumar, mas hoje eu consegui fazer mais algumas coisas sentada, assim, de olhar o que o livro dizia pra ver se ele era um romance, uma poesia, alguma ficção, alguma coisa do gênero. Então aqui ficou 3 pilhas de livros que são ficção e romance. Aqui ficam os mais diferenciados, de tipo poesia, novela, livro de contos, crônicas, teatro. E aqui nessa mesa também, cada montinho desse é alguma coisa diferente, de história, alguma coisa mais juvenil, outros com histórias reais. Tô um pouco mais feliz hoje, que eu acho que a gente deu uma melhorada, assim, muito pra frentex com o que a gente fez. Então, aqui que eram os autores brasileiros, a gente já chegou na letra L, porque eu estou separando pelos último sobrenome do autor. Então, a gente já conseguiu chegar no L hoje. Daqui foi tirada aquelas grandonas que estão atrás e elas não vão ficar aqui. E acho que vai ficar essas de madeirinha pra cá. Pro lado de cá, a gente não mexeu em nada ainda, só tiramos um quadro branco e colocamos aquelas 3 lá. Nessas caixas pra cá tem o de literatura brasileira e alguns clássicos que a gente ainda tá colocando nessa estante. E ali atrás foi colocado 4 estantes. E aqui finalmente é tudo que a gente fez hoje, que deu muita coisa, a gente já tá organizando eles de verdade no lugar que eles vão ficar. E é a parte que eu mais queria fazer. Então a gente coloca tanto por último sobrenome do autor, então a inicial, então tem Machado de Assis. Aí eu seleciono a primeira inicial do nome dos livros. E se os livros têm o mesmo livro com edições diferentes, eu coloco assim por altura, então tá bem organizado mesmo.
resolvi vir num dia de tarde, acho que hoje foi um dos que a gente mais cansou. E eu comentei que a gente tinha começado a fazer aqui pelos autores brasileiros, mas a gente pegou muito livro lá de baixo e trouxe pra cá, então o que eu já tinha organizado eu tive que reorganizar tudo e não cheguei nem na metade. Mas tem muito mais livro do mesmo, que vocês podem perceber, assim, que tem muitas coisas repetidas, que é o que eu tava tentando encaixar no lugar bem certinho. E tem bastante caixas, assim, no chão que foi trazido lá de baixo, então, na verdade, foi só nisso que a gente mexeu hoje. Mais um dia, quase finalmente estamos terminando as questões de literatura brasileira. Então aqui tem alguns pingadinhos que a gente terminou assim a metade da letra S. Então faltam poucos assim, mais com Z, V, que tem algumas coisinhas ainda. E tudo isso pra cá a gente continuou não mexendo, que a gente tava focando mesmo na outra, que é essa aqui, que desse lado tá completamente feita até lá no final. E eu vou mostrar algumas partes pra vocês que eu gostei muito, principalmente quando tem muitos livros do mesmo, que eles ficam lindos juntos. Então aqui tem bastante Machado de Assis, José de Alencar, Jorge Amado. Aqui tem alguns bandeiras. Lima Barreto tem muito. Lá embaixo, por exemplo, começam os agostos do Rubem Fonseca. Tem tudo isso e ainda tem o livro lá pra trás. Aqui tem bastante Clarice Lispector. Aqui a gente tem os com P e com Q. Lembrando que é por inicial do sobrenome do autor. Então tem Raquel Queiroz. Graciliano Ramos lá embaixo. E aqui a última que tem Menino de Engenho, muito. Aqui tem alguns do Fernando Sabino e Cruz e Souza, que vem até aqui, que foi onde nós fizemos até hoje. E a gente conseguiu fazer 3 prateleiras, agora mostrando desse lado que eu falei sobre o agosto, que tem muito aqui ainda. Do Lima Barreto também tem alguns aqui pra trás, pra dar um melhor espaço lá na frente. Hoje acredito que já seja o 9º dia, mas talvez eu possa estar errada, não sei. Então, aqui a gente terminou a questão dos escritores brasileiros e eu coloquei algumas coleções que são sobre vários, mas que não são textos deles, são sobre eles, bem no final, depois do Ziraldo, que foi o último. Então tem toda essa prateleira pra gente ver o que vai fazer ainda. Hoje nós conseguimos mexer bastante nessa mesa aqui e nessas caixinhas que estavam pra cá, que são muitas coisas de clássicos, assim, de fora. E a gente já foi separando o que é conto, o que é poesia, lá naquela mesa redonda. Nessa mesa aqui, no caso, que a gente separa até teatro, tem ali, enfim. E aqui também tem algumas coisas de coaching, de o que foi histórico, vida real, alguns mais, tipo, do ensino fundamental, assim. E aqui a gente tem algumas pilhas de romance, só o gênero, né? Independente se é alguma coisa romântica ou não. E foi basicamente isso que a gente viu hoje. Mais um dia que eu vim na parte de tarde e todos... Na verdade, a maioria desses aqui ainda estavam na sala da minha mãe lá embaixo. E esses são os livros mais jovenzinhos, então não tem muito por gênero, mas é os livros basicamente que o adolescente gosta de ler, porque eu sei, né? Porque eu sou. Então a gente tem, tipo, os Jogos Vorazes, Percy Jackson, Divergente, A Seleção, Harry Potter, tudo isso que vocês já sabem. Então tem de romance, tem de ficção, tem de fantasia. E essa foi uma das partes mais legais de organizar, obviamente. E eu gostei bastante do resultado, como ela ficou. A gente também fez essa por sobrenome de autor, e aí com o nome dos livros, mas como a maioria deles é por série,
Aí a gente não fez pela inicial dos livros, a gente fez pela série bonitinho, né? E aqui no caso eu comecei a organizar os clássicos, mas ainda não deu tempo de fazer muita coisa porque eu tava trabalhando na outra. Mas aqui também já tem bastante coisas separadinhas nessas prateleiras aqui. Ainda tem a maioria dessas coisas que estão no chão em algumas prateleiras, que são mais coisas de terror, de thriller, desses romances mais tenebrosos, assim, que ainda não sei em que lugar vou pôr, porque o que eu programei talvez fique muito pequeno, que seria embaixo daquelas que eu organizei ali, mas vamos ver ainda no que vai dar. Então, hoje, mais uma noite de segunda-feira, a gente fez bastante progresso, apesar do tempo ser menos. Então, aqui, ó, a gente já tinha terminado dos jovenzinhos e a gente colocou aí embaixo, que eu achei que não ia caber, mas deu certo, que são de terror, thriller e talvez tenha alguns romances mais pra esse lado perdidos, mas é isso aí. Aí quando nós terminamos lá, a gente veio pra cá, que são onde eu tinha começado os clássicos, mas a luz aqui tá bem ruim, tá bem escuro, então de noite não deu certo, aí a gente passou pra outro local. A gente veio pra cá nessas 3 pequenininhas, e lá naquela vão ficar coisas históricas, assim, sendo romance, sendo história de pessoa própria, sendo história verídica ou não. E aqui a gente colocou alguns infantis e ainda vamos pôr. Mais um dia que eu vim de tarde, hoje é quarta-feira, dia 2. E aqui a gente fez algumas coisas dos livros clássicos. Aqui tentei fazer por ordem das iniciais dos autores, como eu já tinha feito nos outros, mas aqui eu deixei esses que são capa dura bem antigos e aqui tem clássicos ilustrados. Aqui a gente fez mais um pouco dos infantis e em toda essa prateleira aqui são livros históricos, sendo reais ou não, mas que se passaram em momento histórico, seja romance, seja diário, todas essas coisas. Aqui são mais algumas pilhas de romance, de todos aqueles livros que estavam em cima das mesas ou alguns novos que tinham chegado. E aqui, que foi a última coisa que nós estávamos fazendo, que são mais de pensadores. Aqui tem aquelas coisas dos tempos líquidos, enfim, tem Paulo Freire, tem Cortella. Queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram nós a levar caixas de livros lá pra cima, livros novos. Eu já tinha feito um vídeo mostrando pra vocês, né, outros livros que haviam chego. E nós transportamos aqueles mesmos todos lá pra cima, então obrigada pela direção da escola também. E esse foi o vídeo, eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais para acompanhar um pouco mais disso lá, eu também tá postando por lá, sempre tô postando coisas legais e resenhas. E é isso aí.